vem a grande questão. Aí vem o grande problema. A criança não consegue avaliar a peça publicitária, a criança não consegue avaliar a informação publicitária da mesma forma que um adulto. E dessa maneira, ela é um alvo muito mais fácil para todos os fornecedores. Todas as crianças acabam tendo um lado lúdico, um lado imaginário muito intenso. Quando elas enxergam, ou quando elas assistem um comercial de televisão, quando elas olham um material publicitário, aquilo é ainda mais encantador ao público infantil do que é o público adulto. E por acreditar que aquela informação é verdadeira, muitas vezes elas têm um desejo de consumo ainda mais intenso do que outros consumidores. Todas as formas publicitárias, portanto, dirigidas ao público infantil, devem ter um controle ainda maior. E a peça publicitária, a informação publicitária, que explora essa deficiência de julgamento, que explora esta fragilidade de julgamento da criança, deve ser considerada abusiva, porque de alguma maneira está criando uma situação prejudicial ao desenvolvimento dessa pessoa. A criança tem essa proteção para que ela possa crescer num ambiente sustentável, para que ela possa crescer num ambiente verdadeiro, transparente e sadio. Quando, de alguma maneira, o mercado de consumo cria uma ilusão para o público infantil, e tem que ter ciência que provavelmente esta ilusão, a criança acredita. Para ela não é uma ilusão, para ela é uma realidade. Se essa situação, portanto, é explorada, se essa situação, de alguma maneira, viola os interesses da criança, nós podemos então falar em publicidade abusiva. As sanções, nesse caso, devem ser muito mais severas e muito mais intensas. O grande problema, como eu já disse, é que o material publicitário, a cada dia que passa, ele é mais sutil. A cada dia que passa, ele explora essas fragilidades do consumidor de uma maneira muito inteligente. E os abusos ficam extremamente mascarados. Mas o controle e a repressão, também a prevenção, devem ser feitos. E mais ainda, é possível que seja feito. Muito bem, vamos então à nossa próxima questão. Professor Bruno, a publicidade clandestina é também uma publicidade abusiva? A publicidade clandestina é uma terceira forma de publicidade proibida. Nós temos a publicidade abusiva, nós temos a publicidade enganosa e a publicidade clandestina. A publicidade clandestina é aquela que o destinatário não tem ciência. O consumidor não percebe a existência de um material publicitário. É como se eu estivesse aqui conversando com vocês e de alguma maneira estivesse, sem que vocês notassem, fazendo publicidade, por exemplo, do meu paletó, da minha gravata. Sugerisse a aquisição de um paletó, sugerisse a aquisição, muitas vezes, de uma gravata. A clandestinidade se dá dessa maneira. O clandestino é o indivíduo que nós não sabemos que está a bordo. Ou seja, é uma informação que nós não sabemos que está a bordo do mercado de consumo. A clandestinidade acaba tendo um tratamento específico. Porém, quando essa clandestinidade é utilizada para, de alguma maneira, esconder um abuso, para esconder a violação de um valor, eu posso tratá-la assim como uma forma abusiva. Não é, até hoje, muito clara as distinções entre publicidade abusiva e publicidade clandestina. Tem traços e características diferentes, é verdade, mas há uma zona de contato entre essas duas formas de proibição. O que é proibido, de alguma maneira, usa de meios às escondidas, usa da clandestinidade para revelar o seu interesse. O ponto importante que merece a atenção de vocês é o seguinte: por abuso, por publicidade abusiva, é
a forma ou a informação publicitária que viola valores. E, eventualmente, nesta violação, neste abuso, nós podemos utilizar um mecanismo de clandestinidade para circular a informação. Então, é com a clandestinidade, o abuso se torna ainda mais intenso. Com a clandestinidade, o abuso passa a ser possível. Você leva o seu filho eventualmente numa festa e sem que você saiba, sem que você tenha ciência, ele é pego por uma peça infantil, ele é pego por uma informação que ele acreditava simplesmente ser uma brincadeira, quando na verdade era uma informação publicitária. Essa forma clandestina, portanto, explorou a fragilidade de julgamento dele. Ou seja, nós temos aí um mecanismo de abuso. Então, dessa maneira, podemos concluir que a clandestinidade, a abusividade, muito embora tenham tratos diferentes, né, sejam situações distintas, existe uma zona de contato, uma zona de encontro. Quando a clandestinidade é utilizada para abusar de alguém, eu posso falar que essa clandestinidade também é uma forma abusiva. Muito bem, chegamos então à nossa última pergunta de hoje. Professor, as agências publicitárias devem ser responsabilizadas pela criação de uma publicidade abusiva? A responsabilidade pelo material publicitário, pela peça publicitária, como regra, é de quem patrocina ela, de quem solicita ela, ou seja, do fornecedor anunciante. As agências publicitárias, de fato, elaboram essa peça, criam a peça publicitária. E por essa razão, muitos já cogitam de uma responsabilidade solidária. A agência, como instituição responsável pela elaboração, tem deveres éticos que devem ser observados. Porém, ainda temos uma orientação em que a responsabilidade pelo anúncio, a responsabilidade pelo conteúdo da publicidade é do fornecedor anunciante. Essa, pelo menos, ainda é a visão tradicional desse tema. Contudo, devo salientar o seguinte: essa não é, de fato, a melhor orientação. Nós precisamos aumentar, nós precisamos alargar o campo da responsabilidade. Ou seja, uma das formas que nós temos de evitar a publicidade abusiva é também sancionando as pessoas que criam essas peças, que de alguma maneira propiciam o abuso. O fornecedor e também o publicitário têm deveres éticos que devem ser observados. Ele não pode concordar ou ele não pode trabalhar em prol desse abuso. Dessa maneira, ao meu ver, também a responsabilidade das agências deveria ocorrer. Afinal de contas, a técnica do abuso, a sutileza do abuso, a inteligência do abuso ou da informação abusiva se dá exclusivamente em razão do trabalho dessas agências, que de alguma maneira conseguem ludibriar, conseguem confundir a cabeça do consumidor. A tendência sempre é de responsabilização. A grande questão é que nós não podemos nunca esquecer de um fato óbvio. A mensagem publicitária serve para tornar público um produto ou um serviço para a venda. Então alguém ganha com isso. Quem ganha com essa mensagem publicitária é, de fato, o fornecedor anunciante. Ele é o principal responsável. Mas as agências também vão ter ganho. E se vão ter ganho, também devem ser responsabilizadas por uma situação como essa. Além da responsabilidade até das agências publicitárias, uma nova temática, uma nova discussão começa a surgir, que é a responsabilidade das celebridades envolvidas numa campanha publicitária, numa informação publicitária. Será que uma celebridade, um artista, ou mesmo um representante do esporte, né, um jogador, ele poderia ser responsabilizado se a informação publicitária fosse falsa?